Pô, aí, deixa eu te falar, de verdade, de coração. Quem com uma piscina dessa aqui ia estar trabalhando essa hora, hein? Mas o meu nome é trabalho, mano. E eu tenho duas notícias do Fluminense para trazer para você nesse vídeo de hoje. Uma excelente e a outra muito ruim. Então, fica até o final, não vai ter enrolação. Esse vídeo aqui é direto e reto para você. Eu só peço para você já deixar o like, se inscrever no canal. Afinal de contas, pô, durante as férias a gente está aqui trabalhando, trazendo conteúdo diário, 2 vídeos por dia aqui para você sobre todas as notícias do Fluminense, tá? Vamos começar com a boa notícia? A boa notícia é essa aqui. Quem vai trazer a boa notícia é esse cara aqui. Conhece ele? Fala, torcida tricolor, saudações. Meu motivo do vídeo é porque hoje é um dia muito especial, 124 anos de história maravilhosa do nosso Fluminense, e eu quero parabenizar esse clube que faz parte da minha vida. Foi aqui que vivemos momentos inesquecíveis, recebi muito carinho de vocês e construí uma relação que vou levar para sempre no meu coração. E eu quero aproveitar essa data e quero dividir uma notícia que me deixa muito feliz. Estou de volta para casa. Agora eu sou novo treinador da equipe Sub-20 em Xerém e eu volto com o mesmo amor de sempre, muita vontade de trabalhar e de ajudar a formar grandes jogadores e grandes pessoas, né, que é o mais importante, que honrem muito essa camisa todos os dias. Conto com o apoio de vocês nessa nova caminhada, lógico. Parabéns, Flusão, pelos seus 124 anos de uma história gigantesca. Um abraço e saudações. O homem tá de volta, moleque. Dom Fredon, o Fred vai te pegar. O quê? O Fred vai te pegar. O homem tá de volta, Maria. É o seguinte, hein? Com o Fred de volta, eu acho que a gente pode começar a pensar já em coisas boas, em novos jovens de Xerém sendo revelados. E te digo mais, hein? É um primeiro passo pro Fred assumir o comando da equipe principal do Fluminense, tá? Eu acho que em algum momento, ó, não duvido nada, rapaz, eu não duvido nada se o Fluminense já não está pensando de lá na frente, o Zubeldia não vai ser demitido agora, e eu espero que não seja. Por que eu espero que o Zubeldia não seja demitido agora? Porque se ele for demitido agora, é sinal que deu tudo ruim pro Fluminense, né? Porque o Mário e o Matheus não vão demitir ele agora. Sem acontecer nenhuma tragédia. Se ele for demitido, é porque a gente saiu da Libertadores, saiu da Copa do Brasil, tá se ferrando no Brasileiro. Então, assim, eu não quero que ele seja demitido agora, porque isso vai significar o mal do Fluminense. Porque, caso contrário, ele não vai ser demitido. Mas, em algum momento, o Zubeldia vai deixar o clube. E aí, amigão, o Fred estando no Sub-20, fazendo um bom trabalho, que eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, porque ele é muito competente. Vocês acham mesmo que ele não vai ser puxado do Sub-20 para o principal? Eu tenho certeza absoluta que sim, tá? Já consigo até imaginar o Fred treinando a equipe principal do Fluminense, algo parecido com o que o Flamengo fez com o Felipe Luiz, né? Fala Luiz Felipe, com o Felipe Luiz. Treinou a divisão de base durante um ano, menos de um ano, conquistou títulos importantes e depois foi alçado para a equipe principal. O técnico da Argentina, da seleção da Argentina, também treinava a base, foi alçado para a equipe principal. O atual campeão do mundo, técnico da Espanha, também treinava a base da Espanha. Hoje, campeão do mundo. Inclusive, perdeu as Olimpíadas para o Brasil em 2021, talvez. O Brasil disputou com a Espanha o ouro olímpico, o Brasil foi campeão em cima dele, com a equipe sub-20 lá, com a equipe olímpica da Espanha. Então, assim, eu acho que é um caminho natural, tá? O Fred começar na base e depois passar a migrar aí para a equipe principal do Fluminense em algum momento, né? Então, Dom Fredon, parabéns, irmão. Seja bem-vindo de volta. É uma alegria, é um prazer imenso ter você de volta vestindo a nossa camisa à beira do campo. Tenho certeza que muita gente que não acompanhava o Sub-20 vai passar a acompanhar para poder ver o teu trabalho de perto, tá? Para mim, o Fred, eu sou suspeito para falar, porque para mim o Fred é o principal ídolo da história do Fluminense, com todo respeito ao Castilho. Eu acho que os dois estão na mesma prateleira. Mas eu amo esse cara, eu sou muito fã dele e é muito bom ter o Fred de volta ao Fluminense, tá? Então seja muito bem-vindo, Dom, e que você possa revelar jovens para a equipe principal, novos moleques de Xerém, e que possa conquistar títulos na base também, porque é sempre importante, tá? Bom, pessoal, desculpa quebrar essa vibe aqui de notícia boa, de Fred de volta, empolgação e tal, para trazer uma notícia bem ruim, tá? O Fluminense soltou um comunicado oficial na manhã dessa terça-feira, informando sobre a lesão
ou as lesões dos dois zagueiros que saíram machucados do jogo contra o Red Bull Bragantino, tá? Eu tô falando do Milan e do James. Primeiro eu vou ler aqui a publicação que o Fluminense fez, tá? Informação. Após deixar o campo de jogo contra o Red Bull Bragantino, os zagueiros Milan e James se submeteram a exames de imagem nesta segunda-feira, ontem. O colombiano, ou seja, o Milan, teve detectado uma lesão grau 3, cara. Grau 3. É a lesão mais grave que tem antes da ruptura, antes do músculo arrebentar de forma completa, né? E vai ficar no músculo posterior da coxa. E tem previsão de retorno entre 4 e 6 semanas. Ou seja, o Milan, ele tá fora um mês e meio. E eu já vou falar porque isso é preocupante. E o James teve detectado uma lesão grau 1 no adutor da coxa direita, a lesão no posterior da coxa do Milan na coxa direita, e a lesão no adutor do James é também na coxa direita, tá? Só que é grau 1. E tem previsão de retorno em 15 dias, 2 semanas. E por que eu vejo essa notícia como péssima e de muita gravidade? Porque o Fluminense passa a ter à disposição agora, pessoal, apenas Thiago Silva, Freitas, mais titular do que nunca, e Ignacio. E o Igor Rabelo, né? Que, sinceramente, devido ao fato dele quase não ter jogado com a nossa camisa, eu, com todo respeito ao Igor Rabelo, eu não conto com esse jogador. Então o Fluminense passa a ter 3 zagueiros na maratona insana que ele vai viver nos primeiros 18 dias de agosto. E por que isso para mim é muito preocupante? Porque o Thiago Silva não vai jogar todos os jogos. Eu acredito que a diretoria estivesse contando com o Thiago Silva para ser utilizado nos jogos de Copa, nos jogos mais importantes, né? Aonde que o Thiago Silva, com 40 anos de idade, 41, né, eu acho que ele já tem, ele vai fazer uma sequência aí de acho que são 9 jogos, 2 jogos contra o Vasco, 2 jogos contra o Rivadavia, 1 jogo contra o Palmeiras e 1 jogo contra o Botafogo. É isso? Eu acho que é isso. Ou seja, 2, 4, 6 ou 7 jogos em 18 dias, eu acho que é isso. 6 jogos em 18 dias. Então são jogos de 3 em 3 dias. Por 3 competições diferentes. Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí quando o Thiago Silva não jogar, só vai ter aí o Freitas e o Ignacio e mais ninguém. Vai ter que usar o menino da base, o Davi Schwintz, né, que tá aí na equipe principal, no elenco principal. Meu modo de ver, o Fluminense precisa contratar urgentemente zagueiro. Já tinha que contratar, agora mais do que nunca, porque o Milan, na melhor das hipóteses, ele volta no início de setembro. Final de agosto, início de setembro. E pode ser que até lá, né, Deus queira que não, o ano já tenha acabado, caso o Fluminense não obtenha êxito. Cruz credo, né, bate na madeira aqui, ó. Contra Vasco e Rivadavia, mas a nossa vida vai ser decidida em 18 dias, agora em agosto. A gente está muito tempo sem jogos do Fluminense, jogo contra o Bragantino, vai ficar 10 dias sem jogar, jogo contra o Grêmio domingo, depois, ó, é pauleira, de 3 em 3 dias, durante 18 dias. Então eu considero essa notícia muito preocupante mesmo, e o Fluminense precisa contratar zagueiros. Repito, já precisava antes, agora mais do que nunca. Você concorda comigo? Você discorda? Gostou do retorno do Fred ao Fluminense? Agora o novo técnico da equipe sub-20? Ficou feliz com essa notícia? Escreve aí nos comentários, tá bom? Deixa eu lá que tá quase na hora de eu almoçar aqui. A gente se encontra, tá? Vídeo todo dia, toda hora. Sempre que pintar notícia do Fluminense, eu venho correndo trazer elas aqui pra vocês, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativa as notificações, tá? Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo gravado por mim aqui, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores. E eu sei que você deve estar falando assim, não falou nada do aniversário do Fluminense hoje, não deu parabéns. Calma, gafanhoto, jovem gafanhoto. Vai ter um vídeo aqui só sobre isso mais tarde, tá bom? Aguarde. Tamo junto, até mais.